Olá, eu sou Lígia Dantas, psicóloga, e hoje nós estamos aqui no Entra na Roda. Para quem não conhece, o Entra na Roda é uma plataforma de conteúdo e de workshops, encontros que a gente promove para facilitar, para trazer bem-estar nas transições da vida moderna. E eu sou a Flávia Torres, eu sou jornalista. Eu queria aproveitar para pedir para você deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e, se quiser, ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado sobre os nossos conteúdos. Hoje nós vamos conversar sobre como as terapias integrativas podem nos ajudar. Quem está aqui hoje conosco é a Daniela Mota. Ela é terapeuta integrativa e naturopata. A gente sempre fica se questionando de como nós estamos distantes da natureza, assim, envoltos na nossa vida, no cotidiano. Isso é verdade, Dani? Obrigada pela presença e seja bem-vinda. Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite para estar falando sobre esse assunto tão complexo, né, e tão interessante que acaba incidindo na vida de todos nós. Né? Em algum momento, a gente sempre se questiona isso, sobre a nossa relação com a natureza, com a nossa natureza, né? Existe uma necessidade de estar perto da natureza, né? Porque eu acho que quando a gente fica, principalmente nós que moramos aqui num grande centro, nós estamos aqui em São Paulo, o quanto a gente sente falta dessa natureza, né? Você acha que é por isso que foi descoberta ou recriada ou reinventada a naturopatia? Conta pra gente um pouquinho do que é isso, Daniela, afinal, essa terapia junto da natureza. Muitas pessoas têm essa dúvida do o que é a naturopatia, né? Fora do país fala-se muito sobre naturopatas, mas aqui no Brasil a coisa ainda está um pouco mais embrionária no sentido do entendimento das pessoas sobre essas terapêuticas. A naturopatia, ela engloba várias terapias, né? E todas elas têm o mesmo cunho, né? Um cunho de trazer essa reconexão nossa com a nossa natureza interna. Né, fazer um equilíbrio, trazer esse equilíbrio de corpo, mente e alma. Uhum. Então, a naturopatia envolve várias técnicas. Eu, particularmente, trabalho com aromaterapia, eu trabalho com meditação, trabalho com reiki, com florais, com medicina chinesa, ayurveda, mas todas essas terapias, elas são consideradas parte da naturopatia, né, e são terapias integrativas, porque elas têm esse mesmo intuito de trazer esse equilíbrio entre tudo isso que engloba o nosso ser, né? Que é muito mais do que só o corpo, só a mente, só a emoção, tudo isso, né? A nossa alma. E, por exemplo, você falou dos óleos essenciais, né? Da aromaterapia. Eles são capazes, então, de fazer essa integração do corpo, uma doença física, uma questão depressiva, algo assim, pode ser curado ou pode ser melhorado através dos óleos, por exemplo, da aromaterapia? Como funciona? Antes é importante a gente entender um conceito que ele é comum a todos, tanto a aromaterapia como aos florais, né? Eu sou terapeuta floral também. Então, eles trabalham num campo sutil, né, num campo energético. Uhum. Os óleos essenciais, eles têm toda a parte química deles, que trabalham dentro do nosso corpo físico também, né? Então, cada óleo essencial é composto por vários componentes químicos que têm um efeito físico no nosso corpo, que vão trabalhar questões físicas, né? Pode ser uma questão de pele, um machucado, né? Ou questões emocionais, alinhamentos, se trabalham dentro desse campo sutil. Então, o fato de você cheirar aquilo, respirar esse óleo, ele entra nesse campo sutil. Isso. O óleo, o que acontece, né? Tem várias formas da gente usar a aromaterapia. Mas a aromaterapia, por aí já diz que a gente está trabalhando através... E como é gostoso, a gente está aqui com um olhinho essencial de... A gente usou aqui o óleo de alecrim. De alecrim. Que é um óleo muito bacana quando a gente quer trabalhar a parte da memória, o cognitivo. Ele ajuda muito e o alecrim já... Gente, vocês não sabem que delícia isso. Daqui a pouco a Dani vai mostrar, ela fez uma demonstração aqui pra gente, antes da gente entrar no ar, de como fazer a inalação, né, de uma maneira correta. Simples, é uma forma muito simples. Que é muito interessante.
Como que é? Dá para colocar direto no corpo? Me explica Então, isso? o óleo essencial, a melhor forma da gente usar, a forma mais segura de você usar óleo essencial é através da inalação, né? Então, o que eu fiz aqui, eu ensino para vocês que nunca tiveram contato com óleo essencial, pode usar isso com qualquer óleo, tá? A gente vai pingar uma gotinha na mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Vamos fazer aí também. Vamos lá, todo mundo. Gente, o que é delicioso? Uma delícia. Aí a gente palma com palma, né? Eu sempre peço para que a gente não passe nos dedos, porque pode ir no olho e às vezes incomoda. Aí Faz uma a cabaninha, casinha. faz uma cabaninha e a gente, inala. Você sabe que delícia? Isso aqui me lembra um pouco da minha infância. Não tinha aquele negocinho que você colocava Vicky no Vaporub. nariz? Vicky Tipo Vaporub. Vicky Vaporub. Isso, é uma forma, é um inalador. Existe isso ainda? Sim. Eu trabalho muito com isso em consultório, né? Quando a gente precisa indicar, nem sempre a pessoa leva o óleo, mas ela pode levar um blend, que já é uma sinergia de alguns óleos, e você usa dentro daquele mesmo frasquinho. Que olha, que Isso. legal. O alecrim, né, que a gente está usando aqui. Isso existe ainda, então, gente? Isso olha que bacana. existe e agora potencializado, porque a gente pode colocar lá não apenas, né, um óleo, mas vários, e eles têm um trabalho em sinergia que podem potencializar aquela questão que a gente está trabalhando. Então, Olha é uma que forma legal. muito simples de usar os óleos. Eu sempre indico a inalação, que é a forma mais segura, né? Infelizmente, tem muita informação aí de pessoas que costumam fazer uso interno de óleo essencial, quer dizer, põe uma gota na não água. é muito indicado, né? Não é muito indicado, ele é perigoso, né? Isso aí é uma forma... Na França, eles fazem uso disso, mas é importante que a gente entenda que existem duas grandes escolas de aromaterapia, que é a escola francesa e a escola inglesa, né? Dentro da escola francesa, eles fazem uso dos óleos essenciais internamente, mas a grande diferença é que na França, o aromaterapeuta, ele é médico, ele é formado em medicina, ou seja, ele tem um conhecimento que Se der ruim, ele sabe o que fazer, né? Exato, que ele se torna... Ele tem capacidade para saber se aquele óleo, como ele vai interagir no seu metabolismo e tal. E, infelizmente, em outros lugares, as pessoas fazem uso disso sem ter esse embasamento. E isso pode ser muito perigoso, né? No caso especial, em gestantes, por exemplo... Tem vários óleos que não são aconselhados a usar, nem como aromaterapia. Então você acha, tá vendo? Você acha que isso também tem que ter indicação, né? Você acha que é inofensivo. Porque é da natureza, é inofensivo. Esse é um conceito muito importante da gente falar. Porque não é porque é natural que é seguro. Que é seguro. Não é. Então, assim, gestantes, as pessoas que estão amamentando, tem vários óleos que não são indicados, nem para fazer inalação. Entendeu? Então, crianças, dependendo da idade, também vários. Óleo essencial de eucalipto, por exemplo, que é um óleo super comum, né? Que a gente usa muito. Sim, na sauna, né? É Aquele uma da delícia, sauninha. Esse mesmo. Você usar ele em criança é super perigoso. Por quê? Super perigoso. Você sabe que eu já usei. Então, né? Eu também! Então, E aí? Gente, eu uso perigoso. pra colocar pinguinhos, por exemplo, na banheira. Então, na banheira a gente nunca deve colocar ele sem estar diluído em óleo vegetal, por exemplo. Entendeu? Então, Olha sempre só. que você Gente, for consulte na uma banheira, naturopata. Parece, tem que consultar, né? Uma Tem coisa que consultar. Parece inofensivo, Parece não, mas inofensivo, a gente escuta muito falar. Cada substância tem sua propriedade, né? E, infelizmente, tem muita gente fazendo uso de aromaterapia, que é uma coisa incrível, mas recomendando ou indicando sem ter um conhecimento embasamento prévio disso, né? e pode ser muito perigoso. Dani, isso é ciência? Já é ciência? É reconhecido? Isso é super ciência, tem vários estudos, e tem muita Olha que comprovação. Inclusive, ele é usado no IPQ, eu ia falar, exatamente. Já tem um setor já tem, que faz né, uso disso no Hospital das Clínicas, né? No Hospital das Clínicas, Psiquiatria. não é? Exatamente, lá, e aí tem uma área que trabalha só com aromaterapia, trabalha só com florais, é muito interessante, mas tem muitos Olha estudos. que legal. Tem muitos estudos, isso aí Porque já às vezes é uma alternativa à medicina alopata.
É uma forma Ou uma da fo- é gente... uma complementação. Se é uma alternativa, é um adjunto, na verdade, né? Isso. O ideal, o melhor dos mundos é aquilo que a gente sonha ver, é você poder entrar num consultório e você se tratar com um médico e você ter um suporte de um terapeuta integrativo para tá verdade. fazendo uso de florais, uso de outras, né, dessas terapêuticas, para que você possa ter um resultado mais satisfatório, mais rápido, a integração disso tudo, né? Porque o que a gente vê na alopatia é que você vai, por exemplo, num gastro, e o gastro vai olhar o quê? Só o seu estômago. Seu estômago, seu sistema digestório, é isso que ele vai olhar, entendeu? Agora, ele não está olhando para o fato de que você está passando por um problema muito sério, você, Emocional, entendeu? Está não com sei. problema financeiro, está com problema em casa, no relacionamento, e é isso que está te trazendo uma Tá vendo a ansiedade. conversa, Você tem né? A fala. O Lacan dizia que o médico, né? O bom médico é aquele que escuta além dos sintomas. Exatamente. escuta né? com o coração. Escuta O Dr. com Barr coração. falava isso, Dr. Barr né? falava Que a isso. gente tem que... O terapeuta integrativo, ele escuta com o coração. Porque às vezes muita coisa da doença não tá no corpo, Então né? é isso, é esse o Opa! trabalho, isso que envolve a terapia integrativa, a naturopatia, né? É a gente entender além dos sintomas, porque a gente Além não dos trata, sintomas. a gente não trata a doença, a gente tenta entender aonde que houve um desequilíbrio, né? O entendimento da gente é que a doença, ela é um resultado de um conflito entre a personalidade e a alma. Entendeu? A gente entender aonde existe aquele conflito, né? O que a pessoa está passando lá dentro que ela se afastou da essência dela, da natureza dela, Da né? natureza, Então, é. vem aonde que existe aquele conflito, qual é o setor da vida dela que aquilo ali tá travado, que a energia não está fluindo, né? Não flui pelos seus canais, pelos seus meridianos, já estão estudados dentro da medicina chinesa. Agora você falou de meridiano, me lembrei da medicina chinesa. Tem uma base aí? Tem A uma... medicina chinesa é incrível. Uma vez que você começa a estudar, a aprofundar dentro da medicina chinesa, você se apaixona. Porque ela tem aí 5.000 anos, tem, assim, toneladas de estudos científicos, ela é usada, né? É a medicina tradicional. É a medicina tradicional Ela é a chinesa. medicina tradicional mesmo, né? 5.000 anos usadas, tem muito estudo. E o que ela trabalha é exatamente isso, o equilíbrio entre esses nossos canais de energia, né? E ela é muito abrangente. Então, assim, muito interessante a gente falar aí para esse público Que está em transição, pode ser, porque nós temos aqui público de mulheres que estão tentando engravidar, né? Grávidas, puérperas, aquelas que estão voltando para o trabalho, casais homoafetivos que estão tentando começar aí a família. E essas pessoas estão passando por questões emocionais, além das questões transições, físicas, elas envolvem questões emocionais Então, muito relevantes. Então, isso é muito E importante tem que ser olhado que a gente faça essa avaliação, que a gente entenda ali qual é essa questão pessoal, né? E é isso que é importante, a gente olhar... É um a um, né? É um a Sim. um. É Por a isso que não singularidade existe- do sujeito. Não existe uma fórmula pronta. Muitas vezes Pronta. pede, Dani, vamos fazer, me prepara aí um floral porque eu tô ansiosa. Não existe Não isso. existe Eu preciso isso. entender a fundo o que é essa ansiedade para você, né? O que você entende por ansiedade, o que você está passando na tua vida. Então, não existe, a gente não trata a doença, a gente trata esse equilíbrio, A gente né? trata o Entre os- sujeito, né? Não a entre doença. entre esses fatores aí que estão te trazendo esse desequilíbrio. Sim. Ô, né? Dani, aí eu queria aproveitar, já que você tocou nisso, como que é o teu trabalho? A pessoa chega para você, por exemplo, às vezes ela chega com um sintoma, mas ela tá achando que o problema dela é eu quero fazer um reiki, e você, como que você, dentro desse leque de opções que você tem, dessa integralidade, né? Como que você trabalha para usar essas ferramentas que você tem para tratar uma Primeiro pessoa? também tem que saber quais são essas ferramentas. Você falou sobre o reiki Ela falou agora, né? isso. Não, ela disse no começo que tinha reiki, aromaterapia, né? Florais. Florais, meditação. O que a gente faz, né? A primeira coisa é ouvir o paciente.
né? É ouvir o que ele está trazendo para a gente. Então, ele vai lá com uma visão, olha, eu preciso tratar porque eu estou muito ansioso, estou comendo muito, não durmo e tal. Então, vamos entender a fundo. Então, existe esse primeiro momento de ouvir, de fazer uma anamnese, de ter um entendimento de qual é a dor, qual é o sofrimento, né? Independente Qual é do o estágio, mas sim. qual é o sofrimento daquela pessoa, para a gente conseguir identificar, né? Eu trabalho muito dentro da medicina chinesa, quais são os canais ali que estão desequilibrados, né? E a partir daí, a gente vai tratar. Então, eu vou fazer uma sugestão de um floral, se houver indicação para isso, né? Eu vou estimular os acupontos, né? Dentro desses meridianos, identificar qual que é o meridiano ali energético que está com uma deficiência, né? Ou que está desequilibrado, a gente vai estimular isso. Eu trabalho com esse estímulo com florais, com aromaterapia direto no ponto, né? Auriculoterapia. O reiki, né? Porque o reiki é para todo mundo, ele tem uma inteligência própria, então o reiki vai para todo mundo. Só um parênteses. É verdade que todo mundo pode fazer reiki? Todo mundo pode fazer reiki. Pode receber. Receber não, mas doar? Não. Todo mundo pode, mas desde que você tenha um treinamento. Tem que ter aquela preparação toda. Tem uma preparação. Uma iniciação, né? São alguns estágios, né? Então, existe um tempo também envolvido para isso, né? Não é que do dia para a noite você se torna um mestre de reiki. Tem um tempo, né? Então, tem o reiki 1, depois você faz o 2, 3. Tem todo um tempo. Mas todo mundo tem essa capacidade, sim. Né? Todo mundo tem essa capacidade de se tornar... De doação. É como a natureza, doação, né? Quer dizer, legal. nós somos parte da natureza, né, Flávia? Pensando eu acho que a gente essa energia circula na gente, né? Sim. Parte da cura está em nós mesmos. Né? Sim. Quando eu falou desequilíbrio, talvez traz a doença, né? Mas... É esse o ponto, né? E é esse o ponto que a gente vê hoje, que as pessoas estão tão distantes, né? Estão tão distantes dela mesma, tão distantes da sua essência, né? A gente que vive na cidade, a gente vê isso muito mais de perto, porque você vê as pessoas, elas estão em sofrimento, elas nem sabem direito por quê, elas nem sabem direito o que elas querem, o que realmente importa, porque tem tantos outros componentes aí, né? Coisas que a sociedade nos impõe, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que ser aquilo, que tem que ser assim, mas de repente a tua natureza não quer isso. Eu vejo isso muito nas mulheres que estão tentando engravidar, que elas ficaram anos aí tentando, né, se sustentar e serem... Esse é um ponto super fortes, importante. grandes executivas. Grandes executivas. Esse é um ponto muito importante. E a medicina chinesa fala muito sobre isso, né? A natureza da mulher, ela é a natureza yin. Né? E aí você tem dois componentes dentro do taoísmo, né? Que você lembra ali do Tao. Então você tem ali o yin e o yang, né? Eles se complementam. Eles estão agindo ali o tempo todo. A natureza da mulher é o yin, né? A natureza do homem é o yang, né? E o que é o yin? O yin é é o descanso, é a pausa, é o intuitivo, é aquele que nutre. Né? Essa é a natureza da mulher. Né? Aí você pega uma mulher, por exemplo, nos dias de hoje, né? Que ela está no mercado de trabalho, é um mercado competitivo, né? A gente está na correria, na agitação, o movimento é yang. Né? Então, essa coisa toda de trabalho, mas de agressividade, isso tudo é o yang. Não que a mulher tenha que ser só yin, é um equilíbrio entre essas duas a gente forças. tem na gente o tempo todo. É interessante isso. isso que você falou agora, falar porque isso. assim, acho que eu tenho que falar, porque às vezes a gente pensa no movimento do feminismo, que eu acho que tudo bem, foi uma coisa necessária, porque às vezes para você mudar alguma coisa, para você arredar uma coisa que está aqui de um lado, você tem que arredar muito para o outro, para depois você conseguir... Você quer entrar num equilíbrio. Não, super E parece que é uma pertinente, coisa que aconteceu na sociedade, né? A mulher teve que sair do yin, né? Para o yang, ficar um tempo. E agora eu acho que nos nossos tempos, essa coisa, eu acho que isso que você está falando agora é muito atual, porque dentro do
da mulher na sociedade, que é você, agora a gente tentar achar o que é esse equilíbrio. É Que talvez isso. seja até, por exemplo, trazer o homem para o yin. O que né? aconteceu? A mulher, ela precisou O que eu acho que brigar tá pelos acontecendo. direitos É, dela. Acho. Né? Ela precisou entrar com os 2 pés na porta para brigar pelos direitos dela. Aí ela ficou yang pra lutar. Aí Foi que a é o luta. ponto. Só que aí aí- ela entrou, entendeu? Ela entrou com tudo no mercado de trabalho, né? E ela por direitos iguais, né? E aí por fazer o que ela quer da vida dela do jeito que for, por decidir. Ó, bacana. Mas aí a gente precisa entender também em que ponto, até que ponto aquilo faz parte da natureza dela Sim. e até que ponto ela está entrando dentro de claro, a opção é de cada um, mas até que ponto aquilo está distanciando Eu ela não da sei nem se é essência opção, dela. né? Eu acho que a É. pessoa vai se ver nela, nem se questiona, Não, né? não, A porque gente você entra porque naquele você entra na ritmo. luta, E né? é isso que eu te falo, você está na cidade, você está dentro desse mundo corporativo e tal, você não tem essa visão do outro lado. E aí o que aconteceu? A gente deixou as pausas, faz parte da nossa natureza. Entendeu? A gente precisa da pausa do lado intuitivo, do lado de nutrir, Mas não dá de tempo, né? Quer acolher. dizer, a pausa, Então, não né? dá tempo, mas aí o que acontece? A gente vai se desequilibrando, a gente vai se afastando da nossa essência, Sim, que é sim. é a questão, E é o cerne isso. da nossa questão aqui. Que não tem nada a ver com a identidade de sexo. Não, não né? tem Acho que nada tem a que ver ver. com o ser humano. Sim, eu acho. Por isso que eu acho que é um movimento de equilíbrio mesmo, Isso, né? e é o Entre tal, essas talvez o forças. tempo Então, todo. Os dois talvez estão né, interagindo. e circularem nessas duas. Então a nesses gente dois precisa lados, né? entender até que ponto, né, esse movimento todo nos trouxe benefícios e até que ponto aquilo também está nos afastando da Sim, nossa sim, natureza claro. interna. Então, isso que eu digo, é uma coisa muito, muito de cada um, mas é importante que a gente aceite a pausa. Isso é muito importante. Isso diz muito com gestação. Isso diz Sim. muito com esse momento de amamentar e dessa conexão, né, com o filho, É tão com o engraçado, bebê. né? Que eu escrevi até um texto essa semana, né? De que falam para a mulher, você tem que correr. É uma corrida contra o tempo para você engravidar. Só que, na verdade, ela tem que esperar uma série de coisas. Então, é uma mensagem dúbia que eu acho que a sociedade manda. Corra, mas olha, a sua natureza manda você esperar. Então, você quer ir além daquilo, você quer ultrapassar a tua natureza para dar conta das demandas sociais, econômicas, esse é o inclusive. ponto. Até que ponto internamente a gente de fato quer isso, entendeu? Ou até que ponto a gente está sendo conduzido pelo Conduzido movimento pra do isso. mundo todo para que isso que é o importante para você, o que é importante para cada um. Né? É diferente. Mas Como a é- gente precisa estar atento, ouvir isso de uma forma mais legítima, né? Do que de fato é importante para que a gente esteja bem, para que a gente tenha bem-estar, para que a gente esteja realizado. Porque a gente não está falando só do IN, porque eu vejo assim muitas mulheres que têm dificuldade de falar assim, eu não quero filhos. Eu vejo. Também isso quer dizer assim, assumir esse lado. Eu gosto de a luta, eu gosto de ficar. De ser independente, De ser independente, de ser eu gosto de leve, estar cada livre, dia. né? De poder Sim, ir e voar. e de lutar. E não tem esse instinto, né? Ela é mais yang, mas isso é a essência dela, não que ela esteja negando. Porque todo mundo fala, então tá negando o seu feminino. Talvez não seja por Não, aí, seja uma essência, de fato. Né? Então, isso é uma questão assim. E aí, quando a gente fala, né? É muito interessante quando a gente vai estar falando de medicina chinesa, não dá para a gente não falar sobre o rim, né? O que rim, o que significa esse canal do rim? Porque ele tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, né? O rim, ele, pela medicina chinesa, a gente nasce com uma bateria. Né? Vamos pensar assim para colocar fácil da gente entender. A gente nasce com uma bateria. Então, pensa lá que você tem uma bateria que você nasceu com ela, e ela vai ter que dar conta até o final da sua vida, essa bateria. Então, o que a gente faz? A gente vai usando ela ao longo da vida vai pouquinho. Gastando, Vai gastando. A gente tem uma outra bateria, que é a bateria que a gente adquire todos os dias, que é através da nossa respiração e através da nossa alimentação. E o sono, né? Também. Mas aí a gente não ganha. O sono também tem uma outra função, mas, digamos assim, de energia, a gente ganha essa energia através da alimentação e da respiração, mas tem essa bateria, que é a tal da energia que fica armazenada no rim, que eles chamam de Jing, que é a essência. Essa energia, essa bateria, a gente nasce com ela. Né? Então, e é ela que está intimamente ligada com a fertilidade, olha só, com a longevidade, né? Com a nossa capacidade de envelhecer bem, né? Quando eu digo bem, é com saúde, da gente viver aí
90 Sei. anos, porque essa bateria, Bem. dizem que ela tem capacidade de a gente viver 120 anos. Bem, Ela veio uma Duracell, assim. isso. Tipo, Mas aí o super, que- super ótima. Aí o Tá problema- fazendo muito E aí- merchan, hein? É. Já fizemos Vic Vaporub, Depois agora a gente depois vai... a gente manda a conta, né? Mas é isso mesmo. Ela é essa bateria e a gente vai usando ela. O que acontece? Quando a gente se desequilibra, por exemplo, a gente está num momento de estresse, a gente vai usar muito mais essa bateria do que a gente deveria, entendeu? Quando a gente está nessa por exemplo, pessoas que exageram na área do esporte, Putz. triatletas e tal, gasta muito mais dessa energia do que deveria gastar. Então, o que acontece? Você vai diminuindo lá da frente, né? Lá da tua velhice. Você vai pensando que você está tirando aquela energia. Então, a gente tem que tentar ter uma vida equilibrada para que isso dure muito tempo, né? E não queimar tudo. E na não primeira- queimando ela na saída. nesses momentos, esses rompantes da vida, onde Mas você... espera aí, a gente tem uma outra afirmação que diz que quem pratica atividade física pode ter um benefício para a longevidade. Então, Perfeito. só para assim, na verdade, o que é mais importante, na verdade, é o equilíbrio, É o né? E não o equilíbrio. excesso. É o que a gente está falando, é o excesso. Né? A atividade física é indispensável. Né? Indispensável. A gente precisa fazer com que essa energia circule dentro da gente. Né? Um dos grandes fatos dentro da medicina chinesa é quando a gente tem estagnação de energia. Isso Né? é Então, interessante. e a estagnação de energia tem muito a ver quando a gente está com sentimentos reprimidos, ou quando a gente está com raiva, ou quando a gente não conseguiu botar para fora, o negócio engoliu. O que acontece? A energia estagna. Né? E dentro Não do tal, a circula. gente não fala que tudo tem que estar em movimento. Uhum. Tudo tem que estar em movimento. A hora que você reprimiu, que você oprimiu, que você ficou com raiva, que você não conseguiu botar para fora, para. Entendeu? Então, assim, E uma aí das vem os formas sintomas que são físicos, psicológicos. Aí vem, você tá aí num monte vem de uma sintoma. série de enfermidades que podem ter sido originada por uma estagnação de Por uma energia do estagnação. fígado. Né? E como que a gente trata uma estagnação de energia do fígado? A gente vai tratar com esses estímulos, nos acupontos, né? A gente do vai tratar fígado com ou uma do rim? alimentação. Essa Estagnação de energia é vai fígado. pro fígado. É. A bateria é no rim. A bateria Estagnação, aí bate no é fígado. fígado. E aí, quando para tudo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar determinados alimentos, né? A gente vai... a atividade física é indispensável para a estagnação de energia do fígado. E indispensável, porque é ela que vai fazer circular e precisa fazer. O que a gente fala são dos excessos. Quando a gente comete excessos, e Claro. aí sim a gente está usando de uma energia que não era para ser utilizada. Mas quando a gente fala em gestação, essa energia do Jing, que é a energia ancestral, né? Por que é ancestral isso? Agora entramos no assunto gravidez. Porque gravidez tem muito a ver com ancestralidade. Todo mundo até... Existem teorias que falam que, de alguma forma, você tem que olhar para o seu ancestral para você conseguir produzir o seu descendente, né? Quer dizer, o que a medicina Essa chinesa energia, essa do Jing, ela vem dos gametas. Então, ela já olha. começou lá. Entendeu? A hora que você foi concebido, ela já está ali. Ela já Ou seja, vem o óvulo de lá. que você foi gerado já é... Ele já tem um componente ali que Que você era da vai estar tua mãe, passando. Acho que quando a tua avó, Eu li na isso. verdade, gerou a tua mãe, você Ela já transmitia foi... uns óvulos. Já Isso. Já os tinha óvulos ali. vieram com os gametas Isso é vieram com muito mãe. Isso já- legal quando a gente Interessante fala isso, né? esse lado de que quando você pensa na hierarquia ali, na ancestralidade da avó com a filha, porque os seus óvulos, os óvulos da minha filha, já foram concebidos dentro do meu ventre. Então, a relação Olha só. dos avós maternos é muito profunda. Ela é muito profunda, porque né, eu penso nos meus filhos, melhor, dos meus netos. Os óvulos da minha filha foram concebidos dentro do meu ventre. Então, Que foi concebido dentro do ventre da tua mãe. exato. Então, a relação Quer dizer, dos tem uma avós, linha mesmo. o É, avô é uma materno, ligação mas muito isso só forte, né? acontece do lado Muito materno, forte. né? É muito forte. É muito forte mesmo. Do lado do homem não tem isso, entendeu? Mas foram concebidas... Você pensa que eu fui concebida no ventre da minha avó.
Olha que loucura. Não é muito bacana? Muito. Mas aí, quando a gente fala voltando aí a essa questão do rim, então a gente tem essa que é a essência, e ela está intimamente ligada com a fertilidade. Então, quando você vê uma pessoa que está com dificuldade de engravidar, a gente tem que verificar, fazer esses questionamentos para ver como é que é essa energia Jing dela, essa essência dela, se ela nasceu com essa essência forte, porque tem gente que não tem problemas aí. Entendeu? Então, como que você vai averiguar isso? Como foi seu desenvolvimento? Entendeu? Então, quando nasceram seus dentes, quando fechou sua moleira, quando começou a falar, né? A gente entender todo esse processo para ver se a energia Jing dela é forte, né? Essa energia, essa essência, a gente não consegue mexer muito, mas a gente consegue trabalhar a energia do rim, que também diz respeito a tudo isso, porque é lá que está armazenado, com a alimentação, entendeu? Uma coisa super bacana que eu sempre indico para as pessoas que estão nesse momento aí de tentantes, é para consumir sementes. Porque a semente, ela tem ali condensada nela semente, toda essa energia, né? Então, o ovo é uma semente, ovas são sementes, né? Semente de gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, porque ela tem essa energia toda dela ali condensada da vida, né? Do crescimento, do potencial. Então, assim, vamos dizer, gente, potencial. tá tudo na natureza. A natureza está aí para a gente ensinando tudo, todos os dias, né? Infelizmente, quem está nas cidades está um pouco mais longe disso, mas é a nossa natureza, entendeu? Assim, então, o que eu indico, assim, estejam mais abertos para enxergar tudo que a natureza mostra para a gente. Porque ela mostra muita coisa. Se a gente só entender o que é a água, ar, tudo isso mostra, ensina, é bem vasto. Muito boa esse final. Muito bom, né? Uau! Vamos ficar com essa aqui. Vamos. E vou sair daqui e vou comprar umas sementes. Também. Né? Mesmo não Como querendo, semente, gente. É maravilhoso para longevidade, envelhecimento. Porque diz respeito ao envelhecimento também. Nós vamos ter que chamar a Daniela para todas as fases, né? Exatamente. A gente pode falar futuramente sobre menopausa, muito sim, importante. Acho que olha, a natureza ajuda muito, né? Pessoal, muito obrigada, Daniela. Foi uma delícia falar com você. Obrigada, Dani. Viu? Eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui podendo falar sobre esse assunto tão bacana e que é relevante para todo mundo. Obrigada. Então, obrigado por ter assistido, por ter nos acompanhado. Fique ligado aqui no canal para mais novidades. Um beijinho, tchau para vocês.